Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe nós todos. Você que está vendo o vídeo aí, muito obrigado. Tá joia? Uma mensagem para vocês. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você, né? Então, que Ele abençoe nós todos aí. Quem precisa mais, mas abençoe a gente um pouquinho também. Turma, de novo, novamente aí, canal Professor Miguel Química, dá uma força para o canal crescer, por favor, tá bom? Pede o pessoal escrever, tá bem? Faz propaganda para a gente aí. Então, mistura de gás, está aqui, ó, né? Do meu lado aqui, ó, mistura de gás, a gente vai falar agora, beleza? Então, vamos lá, turma. 40 metros de profundidade, a pressão, né, no mar, por exemplo, é 5 atmosferas, né? Então, a pressão parcial do oxigênio fica 8 vezes maior, né? Isso acelera o metabolismo, né? E o ritmo respiratório, né, pessoal? Então, né, vai diminuir a eliminação de CO2, que pode provocar aí, né, a morte do mergulhador, tá joia? E olha que interessante. Então, na subida também tem um certo cuidado na despressurização desse gás, né? Os gases. Então, em mergulhos aí, pessoal, mais profundos, costuma-se utilizar até 98% de hélio, 2% de oxigênio, né? Por quê? Porque se for muito rápido essa descompressão aí, vai haver formação de bolhas na corrente sanguínea, né? Isso vai causar a famosa embolia, né? Tá certo? Embolia, formação de bolhas, né, pessoal? E aí complica, né, meninos? Então, nos alvéolos, né, o sangue solta CO2 e absorve O2, né? Então, essa troca de CO2, né, por CO2 realiza-se sempre no sentido da região de maior pressão, né, para de menor pressão parcial. Né? Interessante, né? Se a gente perceber aqui, né, aqui, ó, nos alvéolos, né, aí tá vendo, ó, é 100 milímetros de mercúrio a pressão da parte do CO2, né? Ah, desculpa, do O2, do oxigênio, né? Tá certo? É. E quando você inspira, a pressão sempre é da pressão maior para de menor, né? Se você perceber aqui é a mesma coisa também, essa troca do CO2, né? Tá certo? Nos alvéolos, né, 40 e aqui 0,3 milímetros de mercúrio, tá bom? Bom, só para ter uma noção, vamos seguir aqui. O exercício aí do Enem, né, pessoal? Então, ele falou assim, o exercício fala das áreas, né, do gráfico aí, mostra a composição e volume aproximada dos gases, né, da atmosfera terrestre, desde a sua formação até os dias atuais. No que se refere à composição do volume da atmosfera terrestre há 2,5 bilhões de anos, qual que é o percentual de oxigênio, né? Então, aqui é a data atual, né, pessoal? Aqui é a data atual. Né? Se você vir para cá, ó, né? Então, você vê que vai dar até aqui, ó, 2, até aqui vai dar 2,5 bilhões de anos, né? Então, se você pegar, né, aqui, ó, então até aqui vai dar 2,5 bilhões de anos, você traçar aqui vai dar 5%, beleza? Bora? Outro exercício aqui, né, pessoal? Presta bastante atenção aí, tá bom? Olha aí. Então, você tem tanques aí, com o mesmo tipo de gás, né? Então, de 5 litros e pressão interna de quanto? De 9 atmosferas, tá? E o outro de 10 litros, né? Pressão de 6. São conectados por uma válvula aí a válvula é aberta, né? E o equilíbrio é atingido, os gases se misturam e o equilíbrio é atingido. Qual é a pressão final dos tanques? Bom, turma, então tem o gás A e gás B, eles vão se misturar, né? Então vamos usar aqui a equação PVNRT, do gás A e do gás B, beleza? Aqui eu não pus A no RT porque não precisa, tá certo? Só pressão, volume e a quantidade em mol de cada gás, né? Que o R vai ser cancelado, né? Tá certo? E a temperatura também não vai influir no nosso sistema aqui, né? Aí eu tiro os valores de NA, quantidade em mol, né? Que é RT dividindo PAVA em cima, né? Faço isso para mistura também, quantidade de mol da mistura total, né? E aí, o que eu posso fazer? A quantidade em mol do gás A mais o gás B é igual ao total, né? E aí eu posso cancelar, né, pessoal? O R e o T, a temperatura vai ser constante, né? Ó, é atingida a temperatura constante, então o R também é constante. Eu vou ter aqui, então, PAVA mais PBVP, né, pressão e volume de um, pressão e volume do outro, vai dar pressão final, volume final. Então, 9 vezes 5, né, que é o primeiro gás, 6 vezes 10, que é o segundo, 6 vezes 10, né? Volume final, né? Volume final é a mistura dos dois, né, pessoal? Você tem 10 litros de um e 5 do outro, 15 litros, então a pressão final, beleza? 7 atmosferas. Gente, é muito comum esse tipo de exercício aí, fica ligado, viu? Beleza?
Vamos fazer um outro aqui. Ó. Você pode pausar e resolver esse. Ó. Esse aqui já foi feito na aula de gás de equação PVNRT, tá bom? Que é mistura, né? Aqui, ó. Você tem a mistura 0,4 mol de nitrogênio, 0,3 de argônio, beleza? Tá? E 0,3 de oxigênio, né? Então, você pode usar a equação PVNRT, a quantidade total aqui, beleza? Tranquilo? Colocou pressão, volume, que você quer saber o volume, né? O R está aí, temperatura em Kelvin, né? Beleza? Então, já está em Kelvin. Então, se a sua quantidade total em mol, você vai ter 20 litros aí. Ah, professor, e se não tiver a quantidade em mol, se tiver em gramas, igual está aqui? Aí você usa o N-min sobre mão. N-mol, eminho em gramas, sobre mão, que é a massa molar. Aí você calcula, né? Então, o hidrogênio, que é o H2, ó, massa molar dele, do H é 1 vezes 2, 2 gramas por mol, você tem 1 grama dele. Então, 1 grama sobre 2, meio. Tá? Agora, o hélio, você tem 8 gramas de hélio, a massa molar dele é 4. 8 sobre 4, 2. Então, substitui a quantidade total em mols, meio do hidrogênio mais 2 do hélio, você está aí, 12,3 atmosferas, beleza? Continuando. Olha esse aqui, né, pessoal? Você tem lá, né? Tá bem? Substitui normal, lá. Você vai ter a mesma novela, 4 mols de hidrogênio com 6 de oxigênio, faz a mesma substituição. Acho que foi tranquilo também. É só pausar e resolver, né? Só que aqui está pedindo o quê, né, pessoal? Quais são as pressões parciais do O2, do H2 e O2? Então, o que você achou que, na verdade, é a pressão total, né? Deles todos, a pressão total, tá certo? E a pressão parcial, como é que você pode achar? Pressão parcial, você considera a parte de um gás e a sua quantidade em mol, né? Tá certo? Então, a pressão parcial dele, da parte dele, é a quantidade em mol. Combinado? E aí você substitui, né? Olha lá. Então, qual que é a pressão parcial do H2? O volume total você mantém, a quantidade em mol do H2 é 4, o R você mantém e T você mantém. Então, a pressão do H2 é 2 atmosferas. Como a pressão total é 5, então você não precisa calcular do outro. 5 menos 2, 3. Beleza? Então, a do oxigênio é 3. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, entre em contato aí. Bom, turma, vamos fazer um exercício mais geral agora para você pegar uma sequência, né? Então, suponha 2,9 quilos, né? 2.900 gramas de ar, composto de N2 e O2. Aqui está supondo que o ar tem 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, tá? Para arredondar. Mas na verdade é menos, né? 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio e 1% outros gases. Aqui é só para, supondo que seja só N2 e O2. Massa em grama de cada gás. E aí, pessoal? N mol, eminho em gramas. Então aqui você tem a porcentagem, vai? Você calcular, vai. 2,9 quilogramas dá 2.900 gramas, né? Então, 80% de 2.900 gramas é nitrogênio. Então, 2.320, então o que falta, que é 20%, né? De 2.900, 580 é oxigênio. Então, é tranquilinho, né? Massas molares, né, pessoal? Aí os dados estão aí, os dados estão ali, N é 14, O16, né? Já foi dado aqui, né? Tá bom? Então, N2 vai ser 28 e o O2 vai ser 32, né? Beleza? Aqui, 14 vezes 2, 28, 16 vezes 2, 32. Bora? Agora, a quantidade de matéria em mol, pessoal, certo? De cada gás, né? E sempre que tiver as massas, você pode calcular essa quantidade de mol aí, né? Que N é mol é minha em gramas, né? Olha lá. N é mol é minha em gramas, sobre mão que é a massa molar. Então, olha lá. Do N2, então a massa do N2 que achou na letra A, aqui, ó, divide por 28, que é a massa molar da letra B, 82,6 mol, faz a mesma coisa para o oxigênio, beleza? Tranquilo? Quantidade que você achou aqui na letra A de gramas, né? Pela massa molar, eminho sobre mão, beleza? E agora a quantidade de matéria total da mistura, que é a soma da quantidade de mol de N2 e O2 e a quantidade total, né? Então, quantidade de mol total, somos 2, 100,73, tá bom? Beleza, vamos continuar? Agora, massa molar aparente. O que é massa molar aparente, né, pessoal? É a massa molar da mistura, né? Como se fosse uma substância só, né? Tá certo? Então, é chamado de massa molar aparente por isso, né? Você fala massa molar da substância. Então, como é uma mistura, é como se fosse uma substância, verdade? Então, como é que eu calculo isso? Vamos lá. Então, você vai pegar a quantidade total em mols, a massa total, dividir pela massa molar. N é mol em gramas, sobre mão que é a massa molar. Você pega o total, certo? E esse mol aqui seria da mistura, como se fosse uma única substância. É a mesma fórmula, né? Só que você pega a quantidade de mol total, então a massa aparente, 29. Por isso que a massa molar do ar, né?
é aproximadamente 29 gramas por mol. Tá joia, pessoal? Tranquilo? Determina a densidade do SO2 em relação ao ar. Então, a densidade de X, que é o SO2, em relação ao ar. Então, massa molar de SO2 em relação ao ar, né, pessoal? Então, a massa molar do ar está aí. Então, vai ficar o X aqui no 64, né, que é o SO2, né? Massa molar dele, beleza? Sobre 29, dá aproximadamente 2 aí, beleza? E é isso mesmo, né, pessoal? Se a massa molar do ar é próxima de 29, aqui é 64, então mais ou menos 2 vezes, né? Tá certo? A densidade do dióxido de enxofre, né? Bora? Calcule a densidade da mistura gasosa ar, uma atmosfera, 273 Kelvin, né? Então, precisamos da equação dos gases aí, né, pessoal? Mesma novela, ó. Você vai tirar aqui eneminho sobre mão, ó. Então, no lugar de eneminho sobre mão. O que você faz agora? Você puxa esse M para cá. Deixa eu pegar o laser aqui, peraí. Pra você enxergar melhor. Ó, você puxa esse M para o lugar do V e o V para cá, porque não altera. Porque isso aqui é matemática, é PVM, certo? Aqui é multiplicação em cruz. Então, se eu puxar o V para cá, o M para lá, não altera nada. E que relação que eu tenho legal? M sobre V. O que é M sobre V? M sobre V é densidade, né, pessoal? Lembra? Densidade. Então, a densidade, o que é a densidade? RT dividindo, né? Então, DRT. Então, RT passa dividindo. PM em cima, pressão, massa molar. Viu que interessante? E aí você calcula, né? Então, a pressão é 1 atmosfera, massa molar 29, que é do ar, né? Tá certo? É o 0082, R e o T 273, beleza? Então, calculando, tá certo? Então, a massa molar, a densidade, né, pessoal? Da mistura gasosa a ar, a 1 atmosfera de 173, que vale 1,29 gramas por litro. Então, 1,29 gramas por litro, beleza? Calcula a densidade do oxigênio em relação ao ar. Olha lá, densidade do O2 em relação ao ar. Então, é a massa do O2 em relação a 29, que é o ar, né? Então, O2 é 32, né? Massa molar do O2, 16 vezes 2, 32 por 29, dá 1, alguma coisa, né? Então, o oxigênio é 1,1 vezes mais denso, mais pesado que o ar, né? Tá bom? Tranquilo, né, gente? Qualquer coisa, pausa aí, vai devagar, né? Agora, a densidade do oxigênio em relação ao nitrogênio. Ó, então, tem que pegar, ó, densidade do oxigênio em relação ao nitrogênio, então tem que fazer 2 relações de fórmulas, né? PM do nitrogênio sobre RT e PM do nitrogênio sobre RT. Então, a densidade de um sobre o outro, né? Mas é tranquilo. Olha lá. Pressão, 1. Oxigênio é 32 massa molar. O RT você vai cancelar aqui, ó. RT, ó. Então é 1 dividindo, né? Pressão do nitrogênio aqui na pressão, pressão normal, né? A pressão dele é 1 atmosfera, né? A gente está considerando aqui a pressão de 1 atmosfera, tá bom? E a massa molar 28. 14 vezes 2, 28. Aí, quando você resolve isso, densidade do O2 relação N2 é 32 sobre 28. Então, significa que o oxigênio é 1,14 vezes mais denso, né, que o nitrogênio, beleza? Tranquilo? Você tem uma multiplicação aqui, ó. Joia? Bom, turma, aqui está um exercício interessante aí, né? Que fala sobre biocombustíveis, tá? Gás com efeito, a composição do gás de cozinha, e assim por diante. Você pode dar uma lidinha nele, que é muito interessante, e resolver as mesmas perguntas, né? Seguindo o esquema, tá joia? Seguindo lá, né? Volte o vídeo, né? E resolva passo a passo aí. Porque agora a gente vai fazer umas relações aqui, Dalton, né? Então, pessoal, vamos supor aqui a pressão total do ar nessa sala aqui, onde você está aí, ó, tá certo? Seja 0,9 atmosferas. Quem está proporcionando essa pressão total de 0,9 atmosferas? O ar. Mas quem do ar? Os componentes. O nitrogênio, o oxigênio, o CO2, né? Vapor d'água e assim por diante. Tá joia? Então, né, os gases compõem o ar, né? Então, olha lá. Cada gás exerce sua parte de pressão, resultando da pressão total, né? Então, cada gás tem uma partezinha de pressão, né? Então, a lei de Dalton vem daí. Então, pressão do nitrogênio, mais a pressão do oxigênio, mais pressão de outros gases, dá pressão total. Então, essa lei é conhecida por lei de Dalton, né? A lei das pressões parciais. Então, cada gás com sua pressão parcial origina a pressão total resultante do gás aí, tá bom? Bora? Então, resolve esse exercício aí, ó. O etileno emitido pelas próprias frutas, né? É responsável pelo seu amadurecimento. A resposta que explica que uma penca de bananas amadurece mais rápido, abafada, fechada em um saco plástico, do que em uma fruteira é. O que você marcaria? Pressão parcial do etileno é maior, né, pessoal? Porque na fruteira o gás escapa, não tem nada retendo ele. Já lá
ele colocado numa, como está falando aqui, né? Quando abafado aí numa, né? Uma peca de bananas, acontece quando abafada, fechado no saco plástico, então esse gás fica retido, então a pressão parcial dele aumenta ali, né? Então esse gás fica exercendo pressão sobre a fruta, né? E acelera a maturação dela. Bora? Qual que é o volume total de ar dessa sala, pessoal? Então, se você medir a sala assim para cima, ó, quantos metros dá? 3 metros. Se medir assim, mais 3 metros. Se medir assim, mais 3 metros, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 metros cúbicos de ar, né? Então, a sala tem 27 mil litros de ar, né, pessoal? Então, tá vendo? Ó? Se ela der 5 metros, 6 metros para cima e 3 metros do outro lado, 5 vezes 6, 30, 150 metros cúbicos, né? Depende do tamanho aí, né? Então, o que que proporciona esse volume total, né? Esse volume de ar aqui na sala, quem que proporciona? Logicamente, os componentes do ar, né, pessoal? Então, cada gás exerce a sua parte, cada gás tem sua parte de volume, nesse volume total, concorda ou não? Porque aí você não fica decorando as coisas, né? Tá lá, o volume da parte do nitrogênio, mais o volume da parte do N2O2, mais o volume dos outros gases, dá o volume total. Isso é conhecido como lei de Amagat. Lei de Amagat, né? Então, lei dos volumes parciais, né? Então, a soma dos volumes parciais dos gases, as partes dos gases é igual ao total, beleza? Gente, agora uma relação, umas deduções importantíssimas aqui, viu? Tenta acompanhar. Na dúvida, você volta o vídeo de novo, que é muito importante essas relações aqui, ó. Que eu vou relacionar a pressão parcial com a total. Então, veja o que eu vou fazer. Vou pegar a equação PV-NRT, a parte do NO2, pressão parcial do NO2, quantidade em mol do NO2. O resto continua total, né? E vou relacionar com o total. Vou inserir a parte no todo. Vou inserir a parte no todo. Vocês viram? Então, eu peguei PV-NRT, pressão parcial do N2, volume, quantidade de mol parcial do N2, RT. E sobre o total, que é todo. T, todo. O que que eu vou fazer? Ó, se eu cancelar o R constante, né? Pode cancelar, temperatura e volume, eu vou ter relação de pressão parcial sobre o total. Olha que legal. Pressão parcial do N2 sobre a total, quantidade em mol do N2 sobre quantidade em mol total. Gente, isso é importantíssimo nas resoluções aí, tá bom? Tenta relacionar agora para eu ver volume parcial com volume total. Mesma coisa lá. Agora você mantém, você pega o volume da parte do N2, quantidade em mol dele. Eu pus menorzinho para você entender que é o volume da parte dele. Então a parte dele mantém o resto, certo? Igual em cima aqui. Pus um P menor para indicar que é a pressão parcial dele. E o N dele, o resto continua normal. Mesma coisa aqui. Então a parte inserida no todo, de novo. Como eu quero demonstrar volume parcial sobre o total, o que que eu vou fazer? Eu vou cancelar o quê? Vou cancelar a pressão, o R e o T. O que que eu vou ter? A relação de volumes parcial sobre o total. Volume parcial inserido no total. Tá vendo? Volume parcial do N2 inserido no total, quantidade de mol dele inserido no total. Beleza? Ótimo. Agora a gente pode relacionar isso tudo numa expressão matemática. Você viu que legal? Deixa eu falar para você ver. Então, pressão parcial e total. Eu posso fazer essa relação. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Olha lá. Posso usar essa relação. Então, pressão parcial sobre pressão total, e a quantidade em mol de N2 sobre o total eu chamo de fração em mol. Se a quantidade em mol, quantidade de mol do N2, quantidade de mol total, se é mol em mol, eu chamo de fração. Fração molar ou fração em mol. Beleza? Joinha? Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Volume parcial do N2 sobre o total. Quantidade em mol do N2 sobre o total, posso chamar isso de fração em mol. É uma fração molar também, igual em cima. É uma fração em mol. Vocês perceberam? Tranquilo? Ótimo. Aí você pode colocar numa relação agora, para você ver, ó. Você pode pegar a pressão parcial, volume parcial, quantidade de mol parcial sobre o total. Olha lá. Pressão parcial sobre o total, igual volume parcial sobre o total, quantidade de mol parcial sobre o total, é igual fração em mol, X, que a gente chama de X. Combinado? Depois tenta voltar, que é legal, eu sei que a gente precisa muito dessas relações nas outras resoluções aqui. Combinado? E lembrar que N é min sobre mão. Se você precisar desmembrar alguma coisa aqui, ó, N é min sobre mão. Tá joia? Tanto em cima como embaixo, né? Aí, um bebê aí, pessoal, ó. Olha lá. Um bebê prematuro respira na incubadora uma mistura de 75% de oxigênio e 25% de nitrogênio, porcentagem em volume. Sabendo que a pressão total da mistura é 800 milímetros de mercúrio,
calcule as pressões parciais, né? Depois a fração em mol de cada gás. Então, vamos começar. Aí, já vou usar, então, a relação que eu quero saber as pressões parciais. Então, a pressão parcial do N2 sobre o total, volume dele sobre o total, que foi dado as porcentagens aqui em volume. Beleza? Substitui. Olha lá. Então, a pressão parcial dele sobre o total aqui é 800. 25 de N2, né, a porcentagem do volume dele, sobre 100, né? 25 sobre 100. Estou achando N2, 25% em volume, falou ali. Então, a pressão do N2 deu 200 milímetros de mercúrio. Não precisa achar do O2, porque o O2 é a diferença de 800, vai dar 600, então. Tá? Porque a soma das pressões parciais, de um e de outro, tem que dar o total, né? Que é a lei de Dalton. Tranquilo? Eu acho que aí não foi nenhum problema, né, gente? Segue lá, então. Vamos ver. Então, agora, continuando aí. Tá? Então, nós vamos achar agora a fração em mol de cada gás. Então, volta. Tá, a fração em mol de cada gás. Então, pressão parcial do N2 sobre o total é igual a fração, como a gente mostrou na relação ali atrás. Volta um pouquinho. Então, pressão parcial do N2 é 200, que a gente acabou de achar. Total é 800. Qual que é a fração, então? Então, essa fração vai dar 0,25 ou 25%. Você pode expressar em porcentagem. Combinado? Não precisa nem achar do outro, porque se deu 0,25, outro é 0,75 ou 75%. Beleza? Qual que são as conclusões? A primeira conclusão é o quê, pessoal? Que porcentagem em volume do exercício é igual a porcentagem em fração em mol. Então, a porcentagem em volume de N2 é a mesma coisa que a fração em mol dele, do O2 também. Essa é a primeira conclusão. Porcentagem em volume é igual a fração em mol em porcentagem. E a segunda conclusão é que a soma das frações é sempre 1. Então, a fração em mol de um gás e do outro, se eu tenho dois gases, fração em mol de um e outro é 1. 0,25 mais 0,75, 1. Beleza? Ou 25 mais 75, 100, né? Combinado? Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. O que nós temos agora é um recipiente fechado, capacidade de 2 litros, uma mistura de gás aí, tem 42 gramas de N2, 16 de O2. Gente, foi dado massa, já tenta achar N, que é quantidade em mol, em mim sobre mão, tá? Essa é a grande dica, tá certo? Olha lá, então a gente vai fazer isso aqui já, ó. Olha lá, vamos pegar o 42 gramas aqui do N2 e dividir por 28, que a massa molar dele aqui já foi dada, 1,5. Mesma coisa para o oxigênio, olha, 16 gramas foi dado dele por 32, é o meio. Aí você tem um total, né? Você acha o total. Né? Não vai precisar agora, mas se você somar, você tem o total aqui. Aí você pode usar essa expressão para achar pressão parcial. Ó. Pressão parcial do N2, quantidade em mol dele, tá certo? E substitui lá. No O2 também. Então, pressão parcial dele, volume total é 2 litros, foi dado ali. Quantidade em mol dele é 1,5, o R está dado. Temperatura 300. Do O2, mesma coisa. Volume, quantidade de mol do O2 é meio, beleza? Resolve, pronto, você tem as pressões parciais aí de cada gás. Tranquilo? Outra resolução. Gente, se você estiver vendo isso aqui no celular, vai ficar um pouco pequeno, que eu não separei o slide aqui para ficar no slide só a resolução, tá bom? Olha lá, outra resolução. Fazer o que eu falei. Pega a quantidade de mol, sombra do total. Ó, 2 mol é o total. Aí, o que eu faço com isso? Acho aqui, coloco na pressão total para achar a pressão total, ó. Olha lá. O volume total é 2, quantidade de mol total é 2, substituo aqui, beleza, vai dar 24,6 atmosferas, que é a pressão total. Aí o que eu faço? Pressão parcial sobre o total é igual ao quê? É igual ao volume parcial sobre o total, que é a porcentagem, né? E o que mais? Igual a quantidade em mol do N2 sobre o total, que é igual a fração. Só estou relembrando aqui, tá bom? Então vamos na sequência. O que eu vou usar? Pressão parcial do N2 sobre o total, né? Que é igual quantidade de mol do N2 sobre o total. Então, o que eu vou fazer? Olha aí. Pressão total, achei que 24,6, tranquilo? Beleza? Quantidade em mol do N2 é 1,5, tinha dado aqui, e o total é 2 que eu somei. Então, você tem aqui 18,45 atm, que é a pressão do N2, né? E aí você não precisa achar do outro, é só fazer a diferença, né? Olha lá, porque a pressão parcial de um e do outro é a pressão total, lei de Dalton, né? Que vai dar 6,15. Certo, galera? Então, você tem duas maneiras de resolver esse tipo de exercício aí, tá bom? Qualquer coisa, pausa, volta o vídeo, com atenção, tá? E chegamos aqui no exercício da Unesp, né, pessoal? Então, vamos lá.
Aqui o exercício fala sobre o biogás, que é biocombustível, né, produzido a partir da decomposição de matéria orgânica por bactérias fermentadoras, o processo chamado biodegradação anaeróbica, né, com o processo na ausência de oxigênio. Nesse processo, produz-se um gás rico em metano, 40% a 80% de sua composição, né? Sendo o resto de óxido de carbono e pequenas quantidades de hidrogênio, nitrogênio, amônio, tal, ácido sulfídrico e outros. Para gerar energia elétrica usando biogás, utiliza a conversão da energia química do gás em energia mecânica por meio de um processo controlado de combustão que ativa um gerador. O biogás também pode ser purificado para a geração de biometano, que é equivalente ao gás natural veicular. Então, tem aqui uma figura de desenho, né? Fala, a tabela compara a composição química média dos principais componentes do biogás e do biometano. Então, no biogás, 60% de metano, e no biometano você tem 95% de metano. Aí fala, quando se compara volumes iguais de biogás e de biometano, a uma pressão de 2 atm, é possível calcular a diferença. Tá? Então, pressão parcial do metano no biometano, menos pressão parcial no metano do biogás. Calcular essa diferença. Então, quer saber o valor dessa diferença. Então, como é que eu faço? Né? Então, vamos inserir a parte no todo, como a gente aprendeu. Vai lá. Pressão parcial do N2 sobre o total, volume dele sobre o total, quantidade de mol dele sobre o total, que é igual a fração em mol. Isso é uma revisão. Tá? Então, vamos calcular aqui, né? Porque aqui, ó, que você fizer a pressão parcial do metano no biometano, menos a pressão parcial dele no biogás, você acha a diferença. Então, vamos achar a pressão parcial dele no biogás e no biometano. Né? Tranquilo? Então, a pressão parcial dele sobre o total, volume sobre o total. Então, vamos lá. Então, pressão total é 2, e aqui é 60% em volume. Por isso que eu coloquei aqui, ó, volume CH4 sobre o total, 60%. Você calcula, vai dar 1,2 atm a pressão parcial do metano no biogás. E no biometano, mesma novela. Vai lá. Só que no biometano é 95%, né? Então, pressão parcial dele, sobre o total que é 2, 95%, que é a porcentagem em volume, você vai ter, no biometano, 1,9 atmosfera a pressão parcial dele, do CH4. E aí, logicamente, você vai fazer a diferença, né? 1,9, que é a pressão do metano no biometano, menos 1,2, né? Que é a pressão dele no biogás, vai chegar a 0,7, é um exercício interessante, hein, gente? Vocês perceberam a importância dessa dedução aqui? Dessa ideia? Então, isso é muito legal. Bom, aí você pausa o vídeo e resolva esse, viu, galera? Devagar, pausa. Aí você vai ter que perceber que pressão parcial do O2 mais a pressão do vapor d'água é a pressão total, a mesma ideia, tá joia? Aí você vai, pressão parcial do O2 mais 0,03, e aqui a pressão parcial do vapor d'água é igual a 1, né? Porque falou, deve ter falado aqui alguma coisa nesse sentido, né? Tá, o volume de oxigênio seco obtido, né? Laboratório, recolher 400 ml, sabendo que a pressão de vapor da água na mesma é esse valor. É correto afirmar que em temperatura constante o volume de oxigênio seco obtido é. Então, a pressão total vai ser uma atmosfera, né? Aí, uma atmosfera de pressão aqui, falou. Bom? Então, achou pressão parcial do O2, né? Mas quer saber o volume, né? Como é que você vai achar o volume? Aí você pode usar a equação de gás lá, PI sobre T, PV sobre T. A equação PV sobre T, inicial igual ao final. Corta a temperatura que é constante. Olha lá, 0,97 a pressão inicial do O2. O volume dele é 400 ml. De lá, a pressão final, 1 atmosfera. Então, quer saber o volume final, né? 388 ml, né? Espero que tenha entendido aí. Tranquilo, galera? Beleza? Olha outro aqui bem legal que você pausar e resolver, ó. Tá? Então, você tem aqui o clorato de potássio, né, pessoal, com catalisador, vai liberar oxigênio, né? E aqui vai sair vapor da água também, tá certo? Que vai aquecer, vai sair um pouco meio quente, apesar que vai passar na água, né? Mas vai ter um pouco de vapor da água aqui. Então, tá aí, tem um texto aí, né? Uma amostra de KClO3 foi coletada, né? Composto de oxigênio, tal. Aí falou assim, o volume de gás coletado é igual a 0,65 litros, tá? Oxigênio, né? Tá? Sob a temperatura de 27, que é 300 Kelvin, e pressão de 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão total, né? Sabendo que o vapor d'água a 300 Kelvin exerce uma pressão de 27, a pressão parcial do vapor d'água é essa. A pressão parcial do O2 é a mistura recolhida. Então, vamos lá. Então, pressão parcial do O2 mais da água é a pressão total. Você tem só a pressão do O2 do vapor d'água. Pressão do O2 você está querendo, da água aqui é 27, acabou de falar.
O total é 760 milímetros. Então, calcula, pressão parcial do O2, 733. Agora, como é que você acha a massa do O2? Bom, a massa do O2, vamos lá, né, pessoal? PVNRT, né? Vai lá. Então, você vai substituir os dados, vamos lá, vamos. 760 é a pressão, 0,65 litros é a quantidade de oxigênio que falou aqui. Você vai achar a quantidade em mol. Se você quer a massa, N mol, em gramas, sobre mão, que é a massa molar. Temperatura 300. Você acha 0,026 mol, né, de oxigênio. Então, qual que é a massa? Então, acabei de falar. Aí você aplica aqui. Tá? Em sobre mão, que é 32 a massa molar. Então, você achou aqui que a massa, não é mão não, gente, aqui é M. Aqui nós vamos ter que corrigir, hein? Vamos ter que corrigir aqui. Aqui não é mão não, aqui é eminho. Eminho. Opa. Eminho, que é a massa de oxigênio. Volta aqui. 0,8 gramas de oxigênio aproximadamente, ok? Vale a pena voltar nesse, hein, galera? Outra aqui da Unesp, pessoal, muito legal esse exercício aqui, ó. Falou aqui, usar a estratégia de calcular o N, né? 4 gramas de H2, eu acho o N aqui, em sobre mão. O H, ó, o H vale 1. Então, 2 Hs, 2 vezes 1, 2 gramas por mol. Então, 4 gramas pela massa molar. 4 por 2 dá 2, né? Então, olha lá, calculamos aqui, beleza? Agora, percebe, ó. Então, você tem 2 mols, que vale 2 mol de H2, né? Mais, ó, você colocou com uma quantidade desconhecida de gás hélio, ó, mais quantidade de mol de gás hélio desconhecida. Ó, então, você tem a quantidade de mol inicial é 2 do hidrogênio mais a quantidade de mol de hélio desconhecida. Beleza? Acha que agora do H2 também a quantidade de mol, 10 gramas de hidrogênio. Então, é 10 gramas em sobre mão. Massa molar dele é 2. Por quê, professor? Porque hidrogênio é 1. H2, 2 vezes 1, 2 gramas por mol. Então, o que você vai ter? Na quantidade final, você vai ter 2 mols de hidrogênio, mais a quantidade desconhecida de hélio, mais 5 mols que você calculou aqui. Então, volta. Quantidade inicial, você tem 2 mols de hidrogênio que você calculou aqui, mais a quantidade de hélio desconhecido que você colocou. Qual que vai ser a situação final? Vai ser essa mais 5. Beleza? Então, essa é a jogada. Ainda falou que o volume duplica aqui, ó. Presta atenção, onde que falou? Ó, o volume dobra. Então, o volume dobra. Então, o volume final é 2 vezes o inicial. Ixi, é um exercício muito legal esse. Beleza? Aí você usa o quê? Aquela famosa relação lá do PVNRT. Você tem uma situação inicial e final. Olha lá, inicial e final. Tá? Aí. Então, situação inicial. O que você vai ter? PI/VI, situação inicial, ó. NI, 2 mais quantidade em mol de hélio, vezes R vezes T. Aqui, ó, embaixo aqui, ó, PFVF. PFVF, pressão final, né? Olha o volume, cadê o volume final? O volume final dobra, ó, o volume final, que era aqui, ó, no final, deixa eu pegar o laser que sumiu, não sei onde foi parar. Ó, então vai, ó, aqui PI/VI normal, aqui, ó, NI, 2 mais quantidade em mol desconhecido de hélio, vezes R vezes T. PF, VF, o VF aqui, ó, dobrou. VF é 2 vezes VI, que falou aqui, ó, volume dobra. Então, VF é 2 vezes VI, ou VI 2 vezes 2, tanto faz. E a quantidade em mol final, o que que é? É a quantidade de mol inicial que você tinha, mais os 5 aqui, ó, vezes R vezes T. Aí você cancela, volume, pressão, temperatura e R, sobrou o quê? 1 sobre 2, e essa relação aqui que você vai resolver agora. Resolvendo essa relação, quantidade de mol de hélio, 3 mol. Só que você quer a massa em gramas, né? Então, N é mol e μ em gramas, sobre mol que é a massa molar. Então, 3 mol de hélio, massa molar 4. Aqui, ó. Então, 3 vezes 4, 12 gramas. Gente, isso é muito interessante também, viu? Muito legal mesmo. Beleza? Beleza? Olha esse outro aqui, ó, da FUVEST agora. Você quer recolher metano, amônio e cloro. Então, figuras 1, 2, 3 está aqui. Então, o que é que você diz aí, ó, né? Qual que mostra, qual que é qual aí, né? Então, pessoal, o que você tem que olhar? Ó? Olha aqui na massa molar, ó, o cloro, então a massa 71 é a massa molar do cloro, ó. Certo? Então, o 2 aqui recolhe o cloro. Então, você pode pôr o gás cloro que ele desce aqui e não sobe, porque a massa do molar do ar é 29. Então, o gás cloro vai descer aqui e não sobe. Então, 2 com certeza é o cloro, que ele é o mais denso. Tem massa molar maior que o ar. Agora que é o problema.
Agora que é o problema. Nós temos aqui metano, massa molar 16, e amônia praticamente igual. Só que aqui nós temos a solubilidade desprezível do metano, praticamente não dissolve na água. E a amônia tem alta solubilidade em água. Então, né, a amônia dissolve muito na água, você entendeu? Então, o que vai acontecer? Então, vai acontecer, pessoal, né, que o metano ele não dissolve na água. Então, você pode usar o 3 para obter metano, porque aqui o metano entra, sobe e não mistura com a água, empurra a água para baixo. Beleza? Aí o número 1 sobra amônia. Tá? Beleza? Então, o metano, ó, como ele não dissolve na água, solubilidade em água desprezível, ele é apolar. Tá? Então, você vai recolher ele aqui, ó, que ele empurra a água para baixo e ele não mistura com a água. Né? Então, já a amônia, você pode recolher a amônia assim, que ela é mais leve que o ar, né? Então, ela sobe, a amônia sobe, né? A amônia sobe, tá certo? Porque o ar, a massa molar 21, a amônia 17, né? O metano também sobe, só que o metano não dissolve na água, pode ser recolhido aqui, ó. Tá? E a amônia pode ser recolhida aqui, ó, porque ela vai subir, né? E mesmo que tenha água, ela dissolve na água, né? Mas só que não pode ter água, né? Se tiver água, ela vai dissolver, você não vai conseguir separar ela. Então não pode ter água, certo? Acho que deu para sacar, né, gente? Qualquer coisa você dá um toque, hein? E para encerrar, vamos lá, o exercício da Unicamp, tá? Então fala aqui, pessoal, que o Hospital Mundial de Juriti, Pará, né? Recebe mais de 70 cilindros de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19, né? A oxigenoterapia é indicada para todos os pacientes graves, né? Inicialmente, variando de 5 a 10 litros de O2 por minuto, para uma vazão constante e máxima. Na vazão máxima, na faixa considerada, o cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado aproximadamente, tem que estudar as alternativas, né? Bom, então vamos lá, né, gente? Então, olhando aqui nos dados direitinho, né? O que a gente tem? O volume inicial de gás em cada cilindro, né? Aqui, ó, já falou aqui, ó, volume, olha lá, volume aproximado de gás à atmosfera de pressão em cada cilindro. É de 10 metros cúbicos, né? Só que tem um problema, né? Só que tem um problema. Você tem o quê? Você tem, ó, se você voltar aqui, ó, onde que está aqui os 10 litros? Volta aqui. 10 metros cúbicos, 10 são 10 metros cúbicos, que é 10 é a terceira litros, é. Então, 10 metros, só transformei, né? Só para você entender, né? Então, ó, o volume aproximado 10 metros cúbicos, né? Então, o volume inicial do gás é 10 metros cúbicos, que é 10 vezes 10 a terceira litros. Bom, vamos continuar aqui. Então, o volume final do cilindro, pessoal, vai ser 50 litros, né? 50 litros, que é o volume do cilindro aqui, ó. O volume interno do cilindro, 50 litros. Então, depois que sair o oxigênio, lá vai restar 50 litros lá dentro ainda, porque a pressão interna iguala a externa, sacou? Aí o gás não sai, não consegue sair mais. Então, vai restar 50 litros de oxigênio lá dentro ainda, que é o volume do recipiente, que o gás ocupa o volume do recipiente, beleza? Pessoal, vê a aula gás, os conceitos aqui, viu? Bom, legal, né? Então, se o volume de 10 metros cúbicos, né, pessoal, 10 mil litros, né, vai restar 50 litros lá dentro, porque o recipiente tem 50 litros de capacidade, e o gás, depois que sair sobre alta pressão, vai restar 50 litros lá dentro, né? Então, quanto que vai escapar? Então, 10 mil litros, menos 50 que vai restar lá dentro, então 9.950 litros de oxigênio vai sair, beleza? Aí sim, né? Aí sim, nós temos a vazão máxima aqui, ó, tá? De 10 litros de O2 por minuto, né? Na vazão máxima, né, pessoal? Beleza? Então, aí você pode fazer uma outra relação aqui, ó. Você tem 10 litros por minuto na vazão máxima que falou, ó, de 5 a 10, mas na vazão máxima, ó lá. E máxima na faixa considerada. Então, na vazão máxima, onde que tá aqui, ó? Ela deverá necessariamente ser trocada após, né? Olha lá. Para uma vazão constante e máxima na faixa tal. Então, vamos lá, a vazão máxima está aqui. Então, 9.950 litros que vai escapar, né? Quantos minutos vai demorar para esse gás sair, né? Você vai ter que trocar aí. Aí você faz a conta aqui, vai dar 995 minutos. Uma hora tem 60 minutos, né, pessoal? Uma hora tem 60 minutos. Né? 1.000 minutos, ou 995, que eu aproximei, né? Seriam 995 minutos, vai dar quantas horas aqui? Vai dar 17 horas aproximadamente. Então, se você tivesse feito o cálculo, né, pessoal?
com, né, com 10 mil litros, também daria certo, né? Daria aproximado, eu imagino aqui, né? Porque 50 litros de diferença que ficar lá dentro só, né? Por causa da pressão interna ser igual à externa, tá? Então, 10 litros por minuto, ó, na vazão máxima, 1000x. Aí você resolveria também, acho que não precisava nem pensar nisso aqui, mas seria interessante, né? Então, 1 hora 60 minutos, 995 minutos seria o correto aqui, aproximadamente 17 horas, né? Beleza? Então, 17 horas, sendo o volume de gás restante no recipiente 50 litros e pressão de 1 atmosfera. Acabei de falar, né? Porque a pressão interna é igual à externa. Tranquilo? Então, após esse tempo, a pressão interna do cilindro se iguala à pressão externa, sendo que os gás, né? O gás, né? Ocupa o volume de 50 litros. Pessoal, valeu. Beijo no coração de vocês. Senhor Jesus abençoe vocês, seus familiares, ontem, hoje, sempre, tá? São aulas grandes aí, mas muito completas. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço, valeu.